Fala pessoal, professor Murilo mais uma vez aqui. Agora a gente vai falar da lei de Fourier ou a lei da condução térmica, né? Ela vai reger ali como que se ocorre essa forma, esse mecanismo de transferência de calor que acontece então de molécula a molécula ou partícula a partícula do corpo, tá? Pessoal, a lei de Fourier, tá? Ou a lei do fluxo de calor, né, o fluxo termal, né, que permite que a gente determine isso, tá? Ela é definida como a taxa de calor transferida ao longo do tempo em certa superfície, né? Então nós temos ali que o nosso fluxo de calor, tá? Fluxo de calor, ele vai ser definido pelo diferencial de calor em relação ao tempo. Tá? Isso aqui é uma equação diferencial, certo? Que vai reger, então, né, todo o, a forma de transferência de calor. Isso para qualquer dos mecanismos, tá? Claro que a gente vai trabalhar ela um pouco de forma simplificada, mas o que quer dizer? Quanto de calor, né? Então, em joule, tá? Quanto de calor em joule é transferido por uma unidade de tempo S, né? A gente normalmente usa joule ou caloria, tá? Mas joule por segundo, ou seja, watt, tá? A mesma representação da questão de potência, tá? Então, quanto de calor ao longo do tempo é transferido entre certa superfície, né? Então, a gente tem a transferência acontecendo aqui, por exemplo, através do plano, tá? E aqui no plano, né? Então, aqui entre, atravessando o plano, tá? E aqui passando por todo ele, né? Então, por toda a direção. Então, ela é vetorial, né? Ela tem direção, ela tem sentido, normalmente associado da maior temperatura para menor temperatura. Tá? E o que a lei de Fourier, então, ela traz para nós, a lei para a condução térmica, tá? Ou simplesmente ali, lei de Fourier. Ela vai estabelecer que o fluxo de calor para regimes permanentes, ou seja, naquele em que não há variação da fonte quente, por exemplo, a fonte quente ela permanece sendo uma constante, tá? Uma CTE. Então ela permanece a mesma e o fluxo é o mesmo ao longo do tempo, tá? É, ela vai ser, né, dada pela, né, ou através das variáveis ali da condutibilidade térmica, tá? E ela vai ser proporcional ao diferencial de temperatura. O que isso quer dizer? Quanto maior a diferença entre a temperatura quente, né, ou fonte quente, e a temperatura fria, quando a gente diz isso, temperatura quente, temperatura fria, a gente está comparando de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Então ele vai ser proporcional. Tá? Então, quanto maior a diferença, maior o fluxo. Tá? Mas também vai depender ali da questão dessa variabilidade, né? Dessa questão da condutibilidade térmica de cada material, assim como, tá? Vai depender também de geometria, né? O que é geometria? A forma, tá? Se eu tenho uma parede, barra, esfera, cilindro, né? Ou qualquer outra forma geométrica, a forma com que esse calor vai ser transferido nesse meio também vai ser afetada, tá? De certa forma, a gente vai estar olhando para um caso específico para a geometria de parede, né, sendo definida como duas superfícies paralelas, né? Então, dois planos paralelos. Tá? A gente vai estar trabalhando com ela, mas existem as demais geometrias. Tá? Então, para Fourier, de forma geral, tanto para regime permanente e regime variáveis, então, o fluxo de calor por condução, né, ou a taxa de transferência de calor por condução, que é o diferencial do calor em relação ao tempo, vai ser igual a uma constante K. Essa constante K é a condutividade, tá?
condutividade térmica, tá? Condutividade térmica do material, ou seja, a capacidade do corpo, né, do material de conduzir calor. Como a gente sabe, né, metais conduzem mais facilmente o calor do que, por exemplo, o ar ou borracha, né, outros materiais, tá? Em relação ao gradiente, tá? No caso aqui, o gradiente de temperatura, tá? Gradiente de temperatura em relação à posição, né? Então, que por isso desse ΔX, tá? Então, dependendo da espessura da sua parede e a diferença de temperaturas entre elas, porque a temperatura em cada ponto da parede vai ser diferente, tá? Então, você vai ter essa variação que às vezes ela é linear, às vezes não. Tá? No nosso caso aqui, a gente vai assumir que esse perfil de temperatura, né, ele vai ser algo linear. Isso vai cair numa simplificação dessa equação, ou dessa lei de Fourier. Tá? Então, entretanto, em nosso estudo, consideraremos regime estacionário, tá? Então, fluxo de calor permanente, sem alteração ao longo do tempo, e condutores térmicos na geometria de parede, compreendido então como uma região espacial com duas faces planas e paralelas entre si, tá? E compostas aí ou preenchidas por um material condutor. Tá? Quando a gente olha para esses parâmetros, né, ou melhor ali essas hipóteses de certa forma simplificadoras, a equação de Fourier ela pode ser modelada ou simplificada para um caso bem específico, que é o caso desses parâmetros. Né? Então, esse fluxo de calor por condução ele pode ser descrito através desta expressão. Tá? Então, o fluxo condutivo, né, ou fluxo de calor por condução, vai ser menos K, que é a condutividade térmica do material, vezes a área, vezes a variação de temperatura por L, né, que é o comprimento ou a espessura da nossa parede. Então, quanto maior a espessura, a gente pode começar a analisar isso, né? Quanto maior a espessura, menor o fluxo, né? Você vai ter mais resistência à passagem, né? Quanto maior a parede, tá? Ela é diretamente proporcional à condutividade térmica do material, ou seja, quanto maior o valor da condutividade, com maior facilidade um corpo conduz calor, tá? A área, quanto maior a área, maior a facilidade de conduzir calor também desse material, né? Ou dessa parede, porque ela vai ter uma região maior para o fluxo acontecer, tá? E a variação de temperatura, ou, se você preferir, a diferença de temperatura entre as faces, tá? Que é o ΔT. Quanto maior essa diferença, maior o fluxo também vai acontecer. Então, ela pode ser descrita também como K vezes A vezes T2 menos T1 dividido por L, onde T2 é vista como temperatura quente, tá? Ou maior temperatura, e T1 é a temperatura fria. Então, ocorrendo aí essa transferência de calor. Vocês devem ter percebido aqui que apareceu um sinal de negativo. Né? Da onde que vem esse sinal de negativo? Tá? Quando a gente faz uma análise, né, que eu pego T2, temperatura 2, que é a temperatura quente, para temperatura 1, que é a temperatura fria, a gente vai ter que o corpo quente ele está cedendo calor para o corpo ou para a região de temperatura fria, né? Lei de zero da termodinâmica. Então ele está cedendo calor. Então a gente, quando adota o ponto de referência sendo o corpo quente, né? Então ele cede. Então a gente está ocorrendo ali, né, um valor ou sentido, né, do positivo, do maior para o menor. Então isso seria que ele perde, né, digamos assim, calor para o outro. Por isso do sinal de negativo, né? Então convencionamos ali do de maior para o menor, que é o que é espontâneo, tá? Quando se eu adotar, né, o corpo de menor temperatura como referência, ele está recebendo calor.
tá? Então quer dizer que esse fluxo ele vai ser visto como positivo. Então esse sinal mais menos ali, ele indica para nós o sentido, sempre indicando então que o corpo quente está cedendo calor para o corpo frio, certo? E não o contrário, tá? Então lá, a equação ela nos permite perceber que quanto maior for a diferença de temperatura, maior será o fluxo entre as faces. Tá? Então, primeira consideração, maior diferença, maior fluxo. O mesmo acontece com a área de superfície da face, ou seja, o fluxo é diretamente proporcional à diferença de temperatura e à área de superfície, ou seja, quanto maior a diferença e quanto maior a área, maior o fluxo. Tá? Mas ele é inversamente proporcional à largura da parede. O que isso quer dizer? Quanto mais larga a parede, menor o fluxo de calor por condução. Quanto menor a parede, maior o fluxo, ou podemos entender, menor a resistência. Tá? Podemos compreender então essas relações pensando da seguinte maneira: quanto maior a diferença de temperatura, maior o potencial de transferência de energia entre as duas faces. Quanto maior a área, mais espaço, entre aspas, né, disponível para o transporte, facilitando o fluxo. E quanto maior a largura, maior a resistência ao transporte de energia. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui da aplicação da lei de Fourier. Tá? Duas salas idênticas estão separadas por uma divisória de espessura L de 10 centímetros, área de 50 metros quadrados e a condutividade térmica do material, K, é igual a 2 watt por metro grau Celsius. O ar contido em cada sala encontra-se inicialmente a temperatura de 42 graus Celsius, temperatura quente, temperatura fria, 24 graus Celsius, respectivamente. Considerando o ar um gás ideal e o conjunto das salas um sistema isolado, ou seja, não se troca calor para fora, apenas entre as duas salas, né? Isso quer dizer um sistema isolado. Calcule o fluxo de calor proveniente da diferença de temperatura entre ou através da divisória. Tá? Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte: nós temos uma parede, uma divisória, tá? Nós temos aqui uma divisória, vou fazer a representação dela, tá? Que divide essas duas salas. Ela tem 50 metros quadrados. Ela tem uma espessura de 10 centímetros, eu vou colocar aqui 0,1 metro, tá? A espessura, onde que vai ter que passar esse fluxo. Um lado, você tem uma sala em que você tem uma temperatura 2 de 46 graus Celsius, e você tem do outro lado uma sala cuja temperatura é uma temperatura 1 de 24 graus Celsius. Tá? E esse meio, que é a parede, ela apresenta uma condutividade térmica, tá, de 2,0 watt por metro grau Celsius. Tá? Então temos essa relação. O que vai acontecer? Lembrando, o calor ele vai fluir espontaneamente da temperatura quente para a temperatura fria, ou seja, vai acontecer aqui um fluxo de calor entre essa parede, tá? Então o calor vai ter que passar por ela, tá? Como a gente calcula esse fluxo, tá? Então o fluxo de calor por condução, ele vai ser dado por menos K vezes a área vezes o ΔT, né, a variação de temperatura, dividido por L, que é o comprimento. Então, nesse caso, nós teremos que o fluxo por condução vai ser de menos 2, que é o valor que nós temos então da condutividade, vezes a área, que é de 50, vezes a variação de temperatura. Então, note que a variação de temperatura, no nosso ΔT, a gente está saindo do 46 e vindo para o 24. Tá? Então, nós temos aqui 22 unidades, certo? 22 unidades de variação de temperatura.
Ou poderíamos fazer ali 46 menos 24. Isso dividido, então, por 0,1. Tá? 0,1, que é a largura da nossa parede. Tá? Vou fazer alguma simplificação aqui, que é a seguinte. Né? Vou pegar aqui. 0,1 posso cortar com 10, né? Porque você está aqui praticamente dividindo, né? 0,1, na verdade não, né? Se fosse 10 eu poderia, 0,1 vai multiplicar, na verdade, né? Vai fazer o contrário, tá? Então vamos deixar aqui, né? Nós teremos então aqui 100, né? 2 vezes 50 são 100, tá? 100 vezes 22, nós vamos ter então menos 2.200, tá? Dividido por 0,1, tá? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, então nós chegaríamos aqui em menos 22.000 joules por segundo, né? Ou, né, nossa condução, nosso fluxo de calor por condução é de menos 22 watts, do kilowatts, né? Joule por segundo é o watt, a 22.000 então é kilowatt. Lembrando que esse menos 22 quer dizer então que você transfere 22, né, mil joules a cada segundo da fonte quente para a fonte fria. Tá? Cada segundo, então, é transferido 22.000 joules de energia de um ponto para o outro ponto. Tá? Isso pensando, então, na condução. A gente não está olhando para outros, mas o aspecto de condução ou condutibilidade térmica. Certo, pessoal? A lei de Fourier é uma lei bem tranquila, tá? Não, neste caso, né, aplicando para os casos que a gente vai ver, não é nada muito complexo. Tá? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho da condutividade térmica, fazendo alguma simulação para vocês perceberem os fatores que influenciam na condutividade térmica, até mesmo complementando algumas coisas sobre a lei de Fourier, tá? Através do simulador do Energy 2D, tá? E falar um pouquinho mais, né, da condutividade térmica de cada um dos materiais, o que a gente pode ter em relação ali, perfil de temperatura. Então, até daqui a pouquinho, grande abraço, fui!